SL329 Montenegro em detalhes. Vamos ver agora no vídeo uma análise completa e bem detalhada dessa bicicleta. O principal segredo para a maior durabilidade da transmissão é manter a corrente sempre limpa. Quem já chegou de uma trilha e teve que limpar a corrente com escovas de dente, sabe o trabalho que isso dá e que no final o resultado não fica tão bom. Por isso que a Mentitech desenvolveu um limpador de corrente baseado em escovas. Essas escovas limpam a corrente por todos os lados, tirando toda a sujeira impregnada. E graças ao reservatório onde as escovas ficam alocadas, a sujeira dessa manutenção é bem reduzida. É importante também que se utilize um bom desengraxante para aumentar ainda mais o desempenho dessa limpeza. Clica no link aqui da descrição da Mentitech e compra esse equipamento que vai facilitar demais a manutenção da tua bicicleta com 10% de desconto utilizando o nosso cupom BikeMundo10. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros. Estamos aqui então para fazer a final análise dessa bicicleta aqui, a SL329 Montenegro, que é a 329 mais básica já produzida pela SoulCycles, que tem aí essa proposta de ser uma bicicleta de entrada, mas com margem para que tu faça upgrade, né, caso tu entre no ciclismo e goste de fato do esporte. Antes de eu começar a falar aqui das especificações dela, para ti que ainda não conhece bem essa bicicleta, quero pedir para ti tu te inscrever. Tá passando aqui também embaixo na tela, aqui assim, enfim, em algum lugar, as nossas redes sociais que também estão aqui na descrição do vídeo. Também tá na descrição o link para te comprar essa bicicleta que na data da gravação desse vídeo custa R$ 2.990. Menos de R$ 3.000 uma bicicleta já com quadro taper, de geometria mista, suspensão a ar, freios hidráulicos, então é um preço realmente muito interessante. Eu acho que esse preço não vai durar muito tempo, né? A gente sabe que está em promoção, mas até uns R$ 3.500, dependendo da época que tu estiver assistindo esse vídeo, dá para pagar tranquilamente nessa bicicleta. Mas calma, eu vou mostrar para vocês porque que ela vale aí quase R$ 4.000, com detalhes agora no vídeo. Mas antes, claro, vamos falar aqui das especificações técnicas dela, para a gente não ficar se repetindo muito durante o vídeo, né? O quadro, então, ele é de alumínio 6061, tem a geometria mista, ou seja, o ângulo da caixa de direção, para efeito de comparação, né, é de 70 graus. Claro que para mais detalhes eu sugiro que tu assista, né, que tu vá aqui no link da descrição e olhe essa bicicleta no site da própria Soul. Ela está com uma suspensão Absolute Prime SL de 100 mm de curso com trava no guidão, caixa de direção Brave, o conjunto de roda é todo da Soul, aro, cubo e raio. Inclusive, já vou falando, o aro não é Tubeless Ridge, assim como os pneus, que são Vittoria Mescal de arame, né? Ou então pode vir com Ocelot Challenge ou Maxxis Icon. O Maxxis aí é em Kevlar, sendo então um pneu um pouco mais interessante do que os que vêm aqui. Todos esses pneus, caso venha um ou outro, virão no tamanho 2.10. Que para estradão, para um uso mais leve, que é o foco dessa bicicleta aqui, atende super bem. Eu acabei de fazer uma trilha bem pesada com essa bicicleta e ela passou um pouco de trabalho em várias situações. Mas, como eu disse, para um uso leve, esse pneu atende muito bem. Caso não esteja dando para me ouvir muito bem, é porque eu estou aqui no interior, na cidade dos meus pais, e tem bastante bicho, passarinho que fica cantando, cachorro late, passa moto de trilha. Tá acontecendo um jogo aqui perto de casa, então daqui a pouco começa o pessoal a gritar enlouquecidamente, mas eu tô fazendo de tudo para que tu consiga me ouvir bem. Beleza? Seguindo aqui. Pé de vela MTB Soul com 24 e 38 dentes nas coroas, eixo ponta quadrada, obviamente. O câmbio dianteiro é um Microshift Meso Dual Pull, o traseiro também é um Meso com suporte a cassete de até 36 dentes, de 8 velocidades, então 2 por 8. Cassete Microshift 1134, alavanca de câmbio Microshift Meso de 16 velocidades, corrente KMC de 8 velocidades, freio hidráulico ou Brave ou Absolute, acredito que os dois sejam bem equivalentes, freios básicos, que para estradão vai segurar bem, mas em trilha tu precisa ficar com os dois dedos no manete. Isso causa um desconforto razoavelmente grande nas mãos e também te torna, torna a pilotagem um pouco menos segura. Afinal de contas, sobra só o dedo anelar e aqui o mindinho ou minguinho, enfim, junto com o polegar para segurar o guidão, o que geralmente é pouco. Selim é um Selle Italia Model X de alumínio,
Um selim mais voltado à alta performance, mas eu não achei desconfortável. Ele é razoavelmente duro, etc. Mas selins nessa pegada que tem esse CL Italia, geralmente são assim. Me surpreendeu porque o CL Italia que eu utilizava na 929 era muito desconfortável. E esse daqui, ele passa a incomodar ali depois dos 30 primeiros quilômetros, mas não é algo que realmente te prejudique. Muito provavelmente tu te acostuma e não vai querer trocar de selim. O canote é um sole de 400 mm, já é na dimensão 31.6, né, de diâmetro, então é um canote já bem resistente. Mesa é da Sole e o guidão é também da Sole. O guidão é de 720 e a mesa de 100 mm. E essa bicicleta no tamanho S, a gente está testando aqui o tamanho L, pesa aproximadamente 13 kg, 150 gramas. Acredito que essa aqui deve estar nos 13,5 kg, um pouco menos do que isso. Eu considero uns 2 kg mais pesada do que a minha 929. O que, junto com a questão da redução ali, né, que a gente tem coroa de 24 dentes e o menor COG, ou aliás, o maior COG de 34, faz com que tenha uma redução inferior à redução que eu tenho na minha 929, né? A minha 929 eu uso 34 na coroa e 52 no maior COG. Não estou comparando agilidade nas trocas, precisão, nada disso. Eu estou comparando apenas a redução. Querendo ou não, tu pode trocar esse canote, aliás, esse cassete, né, por um cassete mais reduzido. Se colocar um 36, por exemplo, já vai melhorar bastante. Já em velocidade final, essa bicicleta tem mais do que a minha 929, né? Porque a gente tem 38 por 11, enquanto a minha 929 a gente tem 34 por 10. É um pouquinho a mais apenas de velocidade final, mas é maior a sua velocidade. Eu vou pegar a câmera agora aqui para mostrar os detalhes dela para vocês e vou dar aí a minha opinião, né, sobre essa bicicleta durante os testes que eu fiz, realmente se ela vale a pena ou não, o que eu trocaria nessa bicicleta. Não é dica de upgrade, a gente ainda vai ter um vídeo sobre dicas de upgrade, né, para te ver certinho aí, mas por enquanto eu só vou dizer o que para mim poderia melhorar nessa bicicleta. Claro que não considerando o preço, porque pelo preço ela realmente entrega mais do que a maioria das bicicletas aqui do Brasil. Bom galera, celular na mão aqui agora, mostrar para vocês. Como eu disse no início do vídeo aqui, eu fiz uma trilha bem pesada com ela, a gente pegou muito barro, muita subida forte, muita trilha técnica, foi bem pesado. É basicamente a mesma trilha que eu fiz com a 929 e isso foi bom porque eu consegui comparar de verdade como foi a atuação dessa bicicleta, qual foi a minha percepção utilizando ela, né, em comparação com a minha 929. É uma comparação injusta? Com certeza é, porque a 929 custa uns 10 mil reais a mais do que ela, né? A minha 929, para quem não conhece, ela é a versão com GX Lunar, as rodas são Fulcrum, né? Então tem o freio Magura MT4, pneu 2.25 Vitória Bars e Mescal, né, na dianteira e na traseira, Kevlar com tubeless. Ou seja, é uma bicicleta realmente de alta gama, né? Comparado com essa daqui que é de entrada, é injusto. Mas o que importa para a gente comparar, ignorando a diferença das bicicletas em si, é o esforço. Eu fiz muito mais força para conseguir completar esse pedal com essa bike do que com a minha 929. Isso para mim é interessante, né, a gente comparar, por quê? Júnior, 10 mil reais a mais, faz sentido? Olha, sinceramente, faz. Não estou dizendo que essa daqui tá cara ou que a 929 tá barata. Para mim essa daqui tá barata e a 929 é cara. Mas o que eu quero que vocês entendam é que muitas vezes a gente pensa, poxa, eu sou um ciclista muito amador, eu não preciso de uma bike premium, não vai me levar nada, não vai mudar nada da que eu tenho. E galera, muda bastante. Questão de domínio da pilotagem, né? Claro que isso pode ser corrigido trocando o guidão aqui que é 720 por um mais largo como eu que é 760. A mesinha que aqui tem 90 mm dá para trocar por uma como a minha que tem 70. Então tem todas essas questões. Realmente o selim, que eu vou mostrar agora aqui para vocês em detalhes, né? Eu gostei bastante. Ele é um selim que, como vocês podem ver, ele é ultra flow, ele é boost, né? Então ele tem uma área de respiração muito interessante aqui para a parte do períneo, que é bem fundamental em pedais mais longos. Como eu disse para vocês, vocês podem estranhar um pouquinho, principalmente para quem está começando a pedalar agora, e achar que ele é muito desconfortável. Eu uso um Calypso Pro Asturias, que para mim até hoje é o melhor selim que eu já utilizei, e se viesse com esse daqui, eu não trocaria. Então eu acho que realmente é um selim muito bom. Mostrar os detalhes para vocês do quadro, lembrando que esse quadro aqui, ele não está sendo pintado pela Sole como costuma ser, né? Que é como se fosse o Sole Paint.
sabe? Que faz aquela pintura de tinta sobre tinta. Aqui o grafismo dela é adesivo. Então, se a gente passar o dedo, por exemplo, aqui assim, né? A gente sente quase... Bom, na verdade aqui eu não tô sentindo nada. Mas eu acho que aqui a gente sente um pouquinho, mas é basicamente imperceptível. O relevo, digamos assim, do adesivo, né? Mas tem o acabamento da solda, inclusive, ó, tem o acabamento aqui no tubo do selim, né? Do canote. Tem também ali no central, ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo, ó? Tem a solda bem disfarçada ali. Aqui na parte da balança traseira, aliás, do triângulo, né? Balança bicicleta full. Não tem, mas também já tem mais do que o suficiente, né? Afinal de contas, nenhuma bicicleta de entrada como essa daqui tem esse acabamento. Falando agora aqui dos freios, qual foi minha percepção? Já falei bastante sobre ele nos testes, falei agora na entrada do vídeo, no início, né? É um freio que ele tem um curso bom, ó, como vocês podem ver, ele vem até aqui e não vai mais, olha a força que eu tô fazendo aqui. Ele não é borrachudo, porém ele é um freio fraco. Comparado ao MT-200, por exemplo, que é o freio de entrada da Shimano, né? Ele deixa a desejar. Ele fica mais ou menos como um EF505. Então, para estradão, como eu disse, trilha leve, né? Para quem realmente vai começar a pedalar, ele vai atender bem. Para trilha, precisa colocar aqui, deixa eu segurar, deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui para vocês. Enfim, eu tenho que segurar, ó, com 2 dedos, assim, né? Claro que aqui eu tô com a outra mão, né? Mas tem que segurar com 2 dedos. Até vocês podem ver que o desenho do manete é para 2 dedos. Isso faz com que tu segure o guidão assim, ó. Tá vendo? Ó, olha aqui. É pouco, galera. Principalmente de luva, né? Que a tua mão fica um pouco mais gordinha. É pouco. Então a tua mão vive fazendo força nessa região aqui que prolonga, né? Digamos assim, ó, imagina uma linha imaginária agora, que vem ali da emenda do meu relógio até o dedo anelar. Essa região da mão acaba fazendo bastante força e acaba cansando muito em parte mais técnica, por conta do freio. Se não passar em um trecho técnico, não precisa utilizar os 2 dedos no manete. A trava da suspensão, ela é boa, funciona bem, trava e destrava, é uma trava razoavelmente leve, bem tranquila. Suspensão me agradou bastante, ela não tem uma leitura progressiva, ela é a mesma leitura do primeiro curso, que é mais ou menos até aqui assim, até o último, que é onde está dando o final de curso aqui, que vocês podem ver a marcação azul, é exatamente igual. Então o que acontece? Dependendo do pedal que tu vai fazer, tu vai ter que calibrar mais a suspensão, que é como está o meu caso. Ela está com um pouco mais de ar do que deveria. Então ela acaba ficando um pouco dura na leitura dinâmica, que é aquela leitura de trepidação, sabe? Por exemplo, cascalho, etc. Ela acaba não lendo tão bem, para que não dê final de curso em qualquer momento de trilha mais técnica. Tudo bem, se tu não for fazer trilha técnica, deixa ela com a calibragem um pouquinho mais baixa do ar, ela vai ter a leitura, uma sensibilidade maior em leitura dinâmica. O principal defeito dessa suspensão para mim, que dá para te corrigir trocando o cartucho, né, é não ter o ajuste de retorno. A Júnior não é boost, não é, acho que não é tapered também, etc. O quadro é, né, mas a suspensão acho que é espiga over. Isso é ruim, não sei o que. Galera, para uma suspensão de entrada, nem o tapered nem o boost são necessários, tá? O importante é que ela tenha um peso baixo, que ela realmente tem por ser ar, não é uma suspensão extremamente leve, mas é uma suspensão que tem um peso bom. Tem uma leitura boa de terreno, uma resistência ok. A gente fez 3 pedais mais fortes com ela, né? E ela tá super bacana, não tá, ó, sujando nada, tá vendo? A espiga aqui tá bem tranquila, a canela, aliás, dela, né? Aliás, aqui é realmente a bengala, né? Tá bem tranquilo, os raspadores estão funcionando bem. Claro que, querendo ou não, é um uso baixo, mas o foco dela é para estradão. Se nas trilhas que a gente fez ela atendeu bem, em estradão vai atender muito bem também. Sobre o pneu, Vittoria Mescal 2.10. Vou mostrar aqui na frente porque é o mesmo na frente e atrás. É um pneu mais desenvolvido para traseira. Tem o mesmo desenho dos cravos do que eu uso. A diferença é que ele é de arame e não é tubeless reed. Como eu falei no início do vídeo, o aro também não é. Então, é interessante fazer tubeless nessa bicicleta? É, mas eu usaria fita antifuro, que me atendeu, não furou o pneu durante o pedal. E depois trocaria os aros e o pneu. Trocaria o aro provavelmente por um Strike Pro da Visan, um aro que é mais ou menos a nível
desse Soul, acredito que seja um pouquinho melhor, e um pneu depois, talvez um Kenda Booster, algum pneu assim na medida 2.20. Acho que fica mais interessante e colocaria um pneu de rolagem atrás, que tem esses cravos, vocês podem ver que aqui, ó, ele cria uma linha quase que contínua. Isso é para que o pneu gire bem na estrada. E aí na dianteira eu colocaria um pneu mais voltado com cravos mais espaçados, mais proeminentes, para garantir uma aderência melhor em curvas, mesmo que no estradão. Por exemplo, questão dos discos. Disco é basicamente padrão, né? Não tem muito mistério, não tem nada demais. É um disco que é tranquilo. É no padrão Centerlock já, então mostra que esse cubo provavelmente é um TX505 ou um RM35, que para mim não precisa ser melhor dentro da proposta dessa bicicleta. Vamos falar agora aqui do pé de vela. O pé de vela, por mais que seja ponta quadrada da marca Soul, que a gente não sabe exatamente quem é que fabrica, né? É um pé de vela bom. Eu senti ele bem firme, não senti ele torcendo nos momentos de mais força, digamos assim, durante a subida. As coroas são removíveis, o que é bom porque caso tu queira, por exemplo, converter essa bicicleta para um 11 ou colocar uma transmissão Absolute 12V, que dá para fazer, até que casa com a bicicleta, tu pode manter esse pé de vela. Basta colocar uma coroa Narrow. Júnior, tu manteria? Olha, pé de vela para mim, o integrado é sensacional, é muito importante para trilha, mas primeiro eu faria a troca da transmissão para 11V ou 12. 10 velocidades apenas não, tem que ter no mínimo 11 atrás para usar a coroa única. E aí, se eu sentisse o pé de vela começando a dar problema, aí sim eu trocaria por integrado. Direto, não, manteria ele. O câmbio dianteiro, o Meso, ele funciona muito bem. Galera, eu não gosto de 2 coroas, nem 3, eu não gosto de câmbio dianteiro. Mas esse aqui, eu me atrapalhei um pouco nas trocas, porque eu estou acostumado a utilizar o grupo 12V, né, faz tempo, desde a OG 7.4. E eu gostei desse câmbio. Prefiro não usar, mas pelo menos ele me atendeu. Porque eu tô acostumado, galera, aos câmbios mais antigos. Toda vida que tu vai trocar de marcha, ele começa a engasgar, fica pegando a corrente no câmbio, sabe? É horrível. E esse aqui não. E olha que pegou muita lama durante o pedal. A mesma coisa eu falo aqui sobre o câmbio traseiro. O único defeito desse câmbio pra mim, ele bate. Galera, ele bate muito. Até pode ver aqui, ó, na parte aqui do tubo do triângulo traseiro aqui, né? Quase não tá picotado. Do outro lado ali, que não vai dar pra ver agora, ele picoteou um pouquinho, o que é normal. Mas esse câmbio bate demais. Eu acho que ele bate um pouco mais do que o Shimano Altus, né? Que é o principal concorrente desse câmbio aqui. Mas ele troca muito bem. Galera, o cassete aqui, aí ele ainda tá um pouco sujo, né? Por mais que eu tenha lavado bem, tentado lavar bem, né? Ele tá um pouco sujo. Ele atulhou de lama. Ficou, basicamente, eu fiquei pensando que a corrente ia cair a qualquer momento, porque ficou com muito barro. Isso é um certo defeito, entre aspas, porque mesmo ele tendo esses espaços vazados, como vocês podem ver aqui no vídeo, ó, ele acabou embuchando, né? Mas eu acredito que tirando um SLX, um GX ou um Deore para cima, por exemplo, todo embucharia. O meu primo usa um Alívio, que é o melhor grupo de entrada da Shimano, que é superior a esse aqui, e embuchou também. Então acho que está tranquilo quanto a isso. Porém, as trocas, tanto de redução quanto, né, subir e descer marcha, funcionando muito bem. A gente passou, ó, pode ver que ainda tem bastante sujeira aqui na roldana. A gente passou por muito trecho pesado de lama de verdade e ele continuou trocando. Inclusive essa roldana aqui de cima, né, a primeira, quase não embuchou. Ela ficou bem tranquila, pegava bastante barro por fora, mas não entrava dentro do rolamento, o que ajuda a transmissão a continuar funcionando bem. O aro, não tem muito o que falar, achei um aro ok, não é muito pesado a questão de giro, mas não é tubes reed, então isso para mim é um defeito, mas dentro da proposta da bicicleta é tranquilo. Canote, mesma coisa, né? É um canote que segura, que aguenta, é um canote bem rígido por ser 31.6, então também não tem muito o que falar, não trocaria esse canote de jeito nenhum. O cabeamento dela, totalmente interno. Para quem está se perguntando, esse furo aqui de baixo do down tube, né? Aliás, o furo do down tube que é embaixo aqui do top tube, ele não é para canote retrátil, tá, galera? Ele é pro câmbio dianteiro do tipo side pull. Porque esse câmbio dianteiro aqui, ele puxa por cima, ó, tá vendo? O cabo vem, entra ali dentro do top tube e sai aqui. Tem também a modalidade que sai aqui. Júnior, e se eu quiser colocar um canote retrátil? Olha, dá para pôr. Aí o que eu faria? Colocaria um câmbio dianteiro ou converteria direto para 11, né?
mas faria a rota por aqui, ó, do canote retrátil. Entraria aqui, sairia aqui embaixo e aí ele viria por fora e subiria até aqui, né? Porque normalmente coloca por fora, vem aqui, vem, até aqui embaixo, passa, sobe aqui e volta. Eu acho muito curso pro cabo, né? Acaba deixando o quadro ali atrás um pouco feio no tubo do selim. Então eu faria isso, eu colocaria o cabo entrando por aqui, até o cabo mais curto, quanto mais curto o cabo, melhor. Sairia ali e subiria direto pro canote. Eu faria? Não, mas dá pra fazer, né? Tem essa possibilidade. O que mais que eu tenho que falar aqui sobre ela? Deixa eu ver. Pedal não tem nada a ver com a história. Então o look Geotrekking funcionando extremamente bem, beleza. 2 suportes de caramanhola, uso só um, sempre usei. Acho que vou continuar usando, talvez pare de usar inclusive um dos suportes. Esse quadro ele tem exatamente a mesma geometria dos demais 329. Mantiqueira, diamantina, todos eles são o mesmo quadro. Isso te dá uma margem muito grande de upgrade, querendo ou não. Tem essa bicicleta na versão SX, né, com suspensão Pro-Choque, uma bike que custa aí hoje uns 6 e alguma coisa, quase 7 mil reais. Tá em promoção também, então não sei exatamente o preço de cabeça, mas vale a pena. Se tu não tem aí os 7 mil, digamos, ou 6,5, sei lá, para comprar uma 389 com SX, eu compraria essa daqui, colocaria um Deore 11V, colocaria o retorno da suspensão, eu não trocaria essa suspensão. Eu acho que ela aguentou bem, me surpreendeu. O único defeito dela realmente é que ela ricocheteia. O que é isso? Quando tu tá utilizando a suspensão e ela desce, por exemplo, num corte d'água, num valo, ela retorna exatamente na velocidade do que ela desceu. Isso pode te derrubar, mas isso é porque não tem ajuste de retorno. Trocando o cartucho, resolvido o problema. Transmissão, como eu disse, Deore 11V. Essa funciona bem? Funciona. Mas eu não gosto de 2 coroas. Se fosse alívio, eu trocaria também. Mas claro, é mais simples do que um alívio. Cockpit. Eu trocaria a mesinha, botaria uma de 70 e um guidão de 740. Júnior, por que não 760? Porque para a proposta da bicicleta, eu nunca faria trilha técnica com essa bike. Trilhas mais técnicas sim, mas trilha pesada de verdade eu não faria, porque eu acredito que a geometria dela não se propõe a isso. A geometria dela é mista, então tu encara todo tipo de pedal, mas não é focado em trilhas técnicas. Então, por mais que tu mexa na bicicleta, tu nunca vai ter um desempenho, por exemplo, de uma 529, que já tem a geometria ainda mista, mas mais focada em trilha mais pesada, trilha mais técnica. Então eu faria mais ou menos essa questão aí que eu tô falando para vocês. Guidão 740, mesinha de 70 ou 80 milímetros, depende, né? Acho que 70 seria mais interessante, mas 80 já tá bom. Não trocaria o selim, não trocaria o pé de vela. Pneu, trocaria só quando gastasse para colocar um tubeless, aí já me prepararia para trocar também o aro. Claro, tu pode trocar o aro antes, né? Os raios vão comportar. Eu sei que tem muito mecânico que diz, trocou o aro, tem que trocar o raio. Cara, o aro, ele é basicamente igual, então não precisa trocar o raio. O raio já é de inox, tem um raio super bom, bem tranquilo, é uma bike realmente muito interessante. E é por conta dessas situações que eu coloquei para vocês. O freio, trocaria? Por um MT-200, não. Júnior, tu falou que é inferior. É inferior, mas eu não acho que tem um ganho tão relativo. O MT-200 em trilha mais pesada, tu ainda precisa usar os 2 dedos no manete. Então eu trocaria direto por um level ou por um MT-400. Aí sim representa um ganho significativo e acho que essa bicicleta merece. Por isso que eu acho que ela vale aí uns 3,5 até 4 mil reais. 4 mil eu acho que é o limite, mais que isso eu não pagaria. Mas 3,5 eu ainda considero meio que barato, sabe? 3.750, preço ideal, porque já vem com suspensão a ar, já vem com um quadro com geometria acertada, já é tapered, tem essa questão da solda polida, né, a solda com tratamento, tem o tratamento T6, né, um quadro já também mais rígido, um quadro leve, uma bicicleta por mais que seja de entrada, tá na casa dos 13 quilos, então é interessante. Eu acho que a posição realmente, a ergonomia de pilotagem dela é muito acertada, então por isso que eu acho que ela vale esse preço. Por exemplo, vai comprar uma 7.0, eu compraria ela, porque eu acho que faz mais sentido. A transmissão da 7.0 é melhor, o freio não é melhor, a suspensão basicamente não existe, os aros são melhores, mas os pneus é Kenda, mas também é de arame, sabe? O Kuba ETX 505, esse daqui provavelmente também é. Então assim, para mim, ela faz muito mais sentido. Não estou aqui comparando necessariamente, a gente pode fazer duelo, etc. O vídeo vai ficando por aqui, acho que já ficou bem longo, mas eu quis trazer para vocês a análise mais completa possível, né? Mostrar todos os detalhes aí da bike. Tá aparecendo uma bolinha para vocês aí, né? Escrito Bike Mundo, clica nela para se inscrever se tu ainda não for inscrito. Tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. Muito obrigado pela tua parceria, até o próximo vídeo e tchau, tchau.